do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a segunda-feira da terceira semana da Quaresma. E o que o Senhor tem a nos dizer para a nossa caminhada? Vemos, antes de entrarmos neste tema, aquilo que ontem meditávamos na liturgia. E o que era? A relação de amor. O esposo que quer encontrar a esposa. O crescimento que teve a samaritana, que primeiro chamou Jesus de judeu, depois de Senhor, profeta e por fim Messias. E ali podemos ver também algo que depois na reflexão na missa o Senhor suscitou. Recordemos, a primeira leitura dizia o quê? Falava de Moisés, onde o Senhor dizia que ia aparecer no Monte Horebe e que Moisés batesse na rocha. Então o Horebe já fazia esta ligação que vemos no poço da samaritana, a lei, porque foi no Horebe ou no Sinai, ambos os nomes são o mesmo monte, que o Senhor deu a lei. Ali ele saciou a sede da alma daquele povo. Mas em Jesus se realizou e se saciou completamente com a doação do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: "Vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que pode dar a morte à vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que é um profeta em Israel." Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra, e me curaria. Será que os rios de Damasco
Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Bem, estamos escutando a história de Naamã, o sírio. Sabemos o que aconteceu, apenas ouvimos, e Jesus vai reportar uma vez mais essa história no Evangelho de hoje, lógico, de forma resumida. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Qual é a ligação? Tenhamos em conta. Como foi Naamã ao encontro do profeta? Primeiro, não sabia que era o profeta Eliseu. Foi ao rei, mas foi com toda a honra e com toda a pompa e com todos os presentes necessários. E assim queria ser acolhido. E vemos como o profeta o acolheu. O acolheu com toda a sua carruagem? Não. Simplesmente mandou que o seu empregado dissesse o que ele deveria fazer. E ele nem queria fazer. E aqui está que o Senhor está colocando diante de nós, que vamos encontrar também no Evangelho. Muitas vezes, nós criamos elevadas expectativas na nossa relação com Deus. Não no caminho espiritual, hein? Entendamos bem, mas na nossa relação com o Senhor. Porque eu fiz desta forma, eu quero ser atendido deste jeito. E vemos que Naamã, ao final, por intervenção de seus servos, teve a humildade de aceitar o que falara o profeta. E por isso pôde reconhecer o profeta. Porque, quebrando o seu orgulho, agindo com humildade, teve fé e acolheu o que o profeta disse. E agora conheceu o Deus de Israel. E voltou junto ao profeta para dizer: realmente não há outro Deus além dele. E Naamã vai agora, movido pela fé, adorar o Deus de Israel, não a seus deuses, não aos deuses pagãos. Vai voltar para sua terra uma vez mais transformado. Não é mais o mesmo Naamã que foi, não somente pela cura, mas pela transformação interior que aconteceu. Ora, irmão e irmã, temos isso em conta. E como temos nos relacionado com o Senhor? Temos nos relacionado bem, ao ponto de aceitarmos o modo como Ele se nos apresenta as situações da nossa vida, a sua presença, o como devemos agir? Temos nos exaltado diante do Senhor porque Ele não age de acordo com as nossas expectativas, de acordo com aquilo que nós esperamos, pelo nosso orgulho. E agimos de forma orgulhosa, não querendo aceitar e agir conforme o Senhor nos pede. O Salmo 41, 42 nos diz: Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E quando verei a face de Deus? E depois compara uma vez mais a água. Ontem vimos a questão da água. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Quanto nossa alma sente essa sede de Deus, essa sede insaciável. Porque recordemos, sim, devemos de chegar à fonte, devemos de beber da fonte, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito de Deus. Mas tenhamos em conta, irmão e irmã, nós nunca secaremos a fonte. E se pensarmos em secar, em beber tudo aquilo que esperamos, então não há mais o que fazer. Mas realmente temos esta ânsia de buscar a Deus como uma corça que busca as águas. Por fim, o Evangelho. São Lucas nos diz: Jesus vindo a Nazaré,
disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, vemos Jesus que mostra que o seu povo não reconheceu. Mas esse é o filho de José. Conhecemos Maria, conhecemos seus irmãos, suas irmãs. Como pode ser o Messias? Vimos seu crescimento. Isso mostra as expectativas também que o povo de Israel, em especial neste contexto, Nazaré, tinha. Não, o Messias, nós conhecemos a história do como ele vai chegar, o como ele vai agir, o como ele deve agir, o que ele fará. Não pode ser você. Não será você. Por quê? Porque nós temos pleno conhecimento. Mas Jesus contesta, dando os dois exemplos. Ora, no tempo da seca, com o profeta Elias, somente uma viúva teve fé e recebeu a graça. Ela, recordemos a história dela, disse: íamos fazer o pão para morrer e tudo. Ele diz, o profeta diz: faz como disseste e trai-me o pão. Não faltará nem azeite, nem trigo, até que chova de novo sobre a terra. E assim foi feito. Ela teve fé. A mesma coisa Naamã. Inicialmente não tinha fé, como tampouco esta viúva da Sidônia, em Sarepta. Inicialmente não tinham fé, mas depois tocados, agiram como pessoas de fé e por isso Deus pôde agir na vida deles e transformar. Ora, aqueles que achavam ter fé em Deus, Jesus está mostrando: não realizarei mais nenhum milagre, não farei nada aqui, porque vocês não têm fé autêntica. Os sinais que estão pedindo, o que Jesus está querendo dizer, é somente para satisfazer o vosso ego, não porque acreditais em mim. E assim queriam que Jesus agisse segundo os seus parâmetros, as suas concepções de como deveria ser o Messias. E Jesus lhes mostrou tudo completamente diferente. Ele lhes mostrou a vontade do Pai e não a dos homens. Ele lhes mostrou o caminho da humildade, o caminho do amor, o caminho de como ter a verdadeira fé e não dizer que tem fé, mas não se tem. E aqui está o questionamento do Evangelho para nós. Como nós temos agido diante de Jesus? Como pessoas de fé verdadeira, autêntica? Ou simplesmente seguimos com as nossas concepções, as nossas ideias de como Jesus deve de agir para conosco, deve de agir em nossas vidas, deve de realizar suas obras? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu espero que... E assim não permitimos que o Senhor verdadeiramente haja em nossas vidas. E não temos uma fé autêntica e um amor verdadeiro para com Ele, como Ele nos chama a ter. E assim não deixamos que Ele mude nossa vida. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais compreendermos o caminho que o Senhor nos indica, da fé na humildade. E abandonando todo o nosso egocentrismo, orgulho, idolatria, possamos realmente reconhecer todos os sinais que o Senhor realizou e realiza em nossas vidas, para que assim, nos deixando tocar por Ele, conforme Ele quer nos tocar, possamos caminhar em seus caminhos na santidade e merecer um dia os céus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.